E aí, pessoal, voltamos no terceiro bloco da nossa revisão do SSA 3. A gente está falando sobre os movimentos sociais. Vamos lá. Os movimentos sociais, eles respondem pela mobilização da sociedade civil em denunciar que existem diferenças religiosas, étnicas, de raça, de gênero, de idade no país e apontar caminhos para diminuir as desigualdades. Depois de muitos protestos por parte de alguns movimentos sociais, foram admitidas leis e ações por parte do Estado necessárias para o desenvolvimento da sociedade. Então, os movimentos sociais que influenciam a construção de políticas públicas, não só a construção de políticas públicas, mas ao cumprimento, à execução dessas leis, tá certo? Então, os movimentos sociais, eles são essenciais, não somente para que essas políticas públicas elas passem a existir, mas como também os movimentos sociais, eles são essenciais para a manutenção dessas políticas públicas. Um bom exemplo nesse tema são as ações afirmativas. Isso quer dizer, o Estado, como nossa máxima autoridade, reconhece que existem de fato diferenças entre alguns setores ou grupos sociais. Então, a intervenção do Estado ela é sim necessária na situação, porque o Estado é o único com autoridade para fazer isso, é o único capaz de mudar e corrigir as injustiças, discriminação, inequidades entre os grupos sociais que tenham como fundamento essas distinções de identidade. Então, quando a gente fala sobre a intervenção do Estado, a gente está dizendo que os movimentos sociais eles são necessários, sim, para que a gente possa pensar e construir políticas públicas, para que a gente possa manter essas políticas públicas e que elas possam realmente acontecer. Mas para quem faz a política, quem faz as políticas públicas é o Estado. Então, o Estado precisa intervir na elaboração e construção das políticas públicas e o Estado precisa intervir também na execução dessas políticas. Então, nesse caminho, o Estado ele pode estabelecer cotas de ingresso na universidade, condições especiais de contratação de trabalho, exceções de impostos, assim como também pode promover a reforma agrária, reconhecer a equidade de gêneros, promover direitos e proteção a mulheres e ao público LGBTQIA+, entre outros. Então, os movimentos sociais eles não só têm agido ao longo dos últimos 2 séculos como promotores de mudanças na lei, como também na formação de políticas públicas. Assim, nós vemos que o crescimento dos movimentos sociais e a exigência de um Estado interventor que garanta determinadas leis e modificações, a partir da participação dos movimentos, tem produzido a necessidade de gerar mecanismos para a participação desses movimentos. Então, o que é que faz com que os movimentos sociais eles estejam presentes na execução das políticas públicas? As conferências, os fóruns, os encontros, jornadas, que são ações pensadas para exercer um diálogo entre os atores da sociedade civil e o Estado, ou seja, os atores socioeconômicos. Isso tem gerado uma tensão entre a categoria do indivíduo como a célula básica do pensamento e a estrutura política e democrática e os novos movimentos sociais. Então, olha só, diante disso, assinale a alternativa cuja imagem não indica um movimento social caracterizado exclusivamente como luta por reconhecimento. Gente, não é só o não, o correto, o incorreto, mas prestem atenção nos enunciados. Olha só, diante disso, assinale a alternativa cuja imagem não indica um movimento social caracterizado exclusivamente como luta por reconhecimento. Então, a gente já tinha percebido que os movimentos sociais eles não são só por reconhecimento, existem movimentos sociais também que são pela redistribuição. E a pergunta é, qual é o movimento social, qual é a imagem do movimento social que não é caracterizado exclusivamente como reconhecimento? Então, a primeira foto, a gente vai ter uma parada, né? Uma parada, acho que é a parada de São Paulo, não consigo reconhecer ali, mas pelos prédios parece ser a parada de São Paulo. Então a gente aí tem a parada é uma parada pelo reconhecimento, a parada LGBTQIA+, é pelo reconhecimento. A parada gay, né, como era chamada a princípio, ela era justamente pessoas LGBTQIA+, que diziam assim, olhem, nós existimos e precisamos de respeito, de justiça social, de visibilidade. Então, um movimento por reconhecimento. A gente tem um movimento negro unificado também, que é a luta
contra o racismo, não só uma luta contra o racismo, mas uma luta pela vida, que também é um movimento pelo reconhecimento. A gente vai ter a reforma agrária popular. Olha só, não é só pelo reconhecimento da pessoa que trabalha no campo, ou seja, do profissional, da profissional da agricultura familiar, mas também pela redistribuição da terra. Então a gente vai ter a letra C como sendo a resposta para a nossa alternativa, porque a gente vai ter aí um movimento que não é só para reconhecimento, mas também para redistribuição. A gente vai ter aí juntas somos fortes, nenhum a menos. Então pelo reconhecimento das mulheres e a luta pela igualdade de gênero. E a letra E, a gente vai ter aí o movimento pela reforma urbana, pela moradia digna e por uma cidade mais humana, que a cidade ela é das pessoas. Então a resposta para essa alternativa é o movimento da reforma agrária, é a letra C. Vamos para a próxima? Leia o texto a seguir. O que a gente vai ter aí, pessoal, é um trecho da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB. Então, é uma lei bem conhecida para nós, professores e professoras. A última LDB que nós temos é a de 1996, que é justamente essa que vai ter aí esse trecho registrado. Então, olha só. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então a gente lembra sobre o conceito de instituição, por exemplo, né? As escolas, elas são instituições. A família, que é um conceito mais abstrato, né? Você vai ter o que é família? Família é mãe, pai e filhos, mas família pode também ser mãe e filhos. Família também pode ser somente filhos. Família pode ser um casal que não tem filhos. Então, o conceito de família, que é um conceito abstrato, também é considerado uma instituição. Então, a gente vai ter aí a educação como uma instituição, porque a gente está falando da educação formal, dos processos formativos, das instituições de ensino, das instituições de pesquisa. Então, a gente está falando sobre a educação formal. Essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Mais uma vez, a gente vê aí o nome instituições. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, é a escola que se vincula à vida, porque o trabalho é vida, né? Trabalho, quando a gente viu que trabalho é labor, não é? Né? Existe o trabalho, que é o trabalho que a gente executa no dia a dia, existe o trabalho que a gente executa em troca de mão de obra. Então, que a educação, que a escola, que essa instituição escolar, ela se vincule ao mundo do trabalho e se vincule também à prática social, ao exercício da humanidade, à prática do bem, a melhorar as relações sociais, as relações comunitárias, e aí vai. Vamos ao enunciado. Sobre o tema apresentado no artigo da referida lei, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o desenvolvimento de valores integrativos é um dos objetivos da educação nacional. Ok, né? A gente vai ter valores integrativos quando a gente tem o mundo do trabalho, a gente tem a maioria das relações sociais, elas estão voltadas para a educação, não é isso? 2. A formação para o mundo do trabalho ocorre exclusivamente nas instituições de ensino superior? Não. Ela acontece nas instituições de ensino. Então a gente vai ter a formação para o mundo do trabalho acontecendo na educação básica, por exemplo. Como eu disse, o mundo do trabalho não é só esse trabalho que a gente está falando assim de você vender a força de trabalho em troca de dinheiro, não. O mundo do trabalho é você trabalhar para si, é você cuidar da sua própria vida, saber administrar a sua própria vida, você ter o poder de administrar as suas relações. Então, o mundo do trabalho, aí tem um trabalho labor, né, que são para as nossas satisfação das nossas necessidades básicas. Então, isso não acontece exclusivamente nas instituições de ensino superior, vai acontecer também na educação básica. Então, a gente tem a segunda alternativa como sendo incorreta. 3. A educação corresponde ao processo sistemático de transmissão, ok? Que é valorizado em detrimento da educação formal e não informal. Se é um processo sistemático de transmissão, então a gente vai ter a educação formal.
Se não fosse um processo sistemático de transmissão, a gente teria a educação formal, mas ainda assim não estaria ligada à LDB, porque a Lei de Diretrizes e Bases ela fala sobre a educação informal no aspecto que concerne ao processo sistemático de transmissão. Quarto, a educação é sociologicamente um grupo social e uma instituição. Eu já tinha falado isso para vocês, né? A escola é uma instituição, mas se a gente pensar a família nesse conceito tão subjetivo e tão amplo do que é família, ela também é uma instituição. Então a educação é sociologicamente um grupo social e uma instituição. Quinto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional normatiza a relação entre os grupos sociais existentes nas instituições educativas do país. Está correto? Então, incorretas estão apenas a letra... Vamos lá. A gente vai ter... Opa, tá passando aqui. A número 2, ela está incorreta. A número 3, ela está incorreta. Então, a gente vai ter aí a alternativa... Nossa, vamos lá. A 2 e a 3, a letra B. A 2 e a 3, elas estão incorretas. Ok? Vamos para a próxima. A valorização da vasta cultura popular existente no Nordeste se torna hoje uma constante no campo intelectual. Cada vez mais se torna frequente recorrer ao universo popular. Gente, eu venho falando para vocês nessas revisões do SSA que o SSA ele costuma trazer coisas da nossa cultura, da nossa tradição, não só do estado de Pernambuco, mas do estado do Recife, por exemplo. Então, são traços da nossa cultura, são questões culturais que são trazidas na prova de sociologia. Então, a gente precisa estar atento, vocês precisam estar atentas ao que acontece na nossa cultura. Então, a gente já viu o Carnaval, o São João, eles estarem presentes nas provas de sociologia do SSA. Olha só essa questão, vamos começar de novo. A valorização da vasta cultura popular existente no Nordeste se torna hoje uma constante no campo intelectual. Cada vez mais se torna frequente recorrer ao universo popular. E foi com a proposta de resgate e valorização da cultura local que no dia 18 de outubro de 1970, no Pátio de São Pedro, no Recife, é lançado para o Brasil e para o mundo o movimento armorial, tendo como proposta central o intuito de realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares de nossa cultura. O dia da inauguração do movimento contou com a participação da Orquestra Armorial e exposição de artes plásticas. Então é um texto que está no movimento armorial reafirmando as raízes da cultura popular, da Ana Luísa de Castro Coimbra e outros, não é? A pergunta é, quem foi o fundador do movimento cultural apresentado no texto, que é o movimento armorial? A gente tem a letra A, Francisco Brenan, letra B, Miguel dos Santos, letra C, Ariano Suassuna, que a gente já sabe, que é a resposta à letra C, letra D, André Madureira e letra E, Alceu Valença. Obviamente, a nossa resposta é letra C, Ariano Suassuna. Para quem conhece o movimento armorial, para quem conhece a nossa cultura, a gente vai conhecer quem é que não conhece Ariano Suassuna aqui no estado de Pernambuco, não é? Vamos fazer uma revisão de questões que está no SSA 1 e SSA 2 agora, aproveitando esses minutos finais da aula da gente. Falta pouquinho, não é? Então, vamos, minutos finais para a gente poder revisar algumas questões que, para mim, são questões importantes e tratam de temas que são temas muito recorrentes nas provas do SSA. Então, observe a figura a seguir. A gente vai ter aí, lá atrás, um castelo, né? Que é bem típico da Idade Média, pessoas trabalhando no campo. As vestimentas também são muito típicas da Idade Média, então a gente remete essa imagem, esse registro aí da Idade Média e ao trabalho no campo. Agora, olha só a pergunta. Qual o modo de produção mais caracteristicamente nela representado? A gente já tinha trabalhado essa questão. É o modo de produção feudal, mas vamos repensar quais foram os modos de produção que surgem, que aparecem na história. A gente vai ter aí, além do modo de produção feudal, a gente vai ter o modo de produção capitalista, mas a gente começa com o modo de produção primitivo. Os homens trabalham em conjunto, os meios de produção e os frutos do trabalho eram propriedade coletiva, as relações de produção eram relações de amizade e ajuda mútua. Então não existia a ideia da propriedade privada nem o Estado. O Estado não existia aí. É importante a gente falar sobre o modo de produção primitivo, que a propriedade privada
é que vai definir o surgimento do Estado. Tem um cara chamado Joseph Proudhon, a gente vai ver aí, que fala sobre a propriedade privada e diz que a propriedade privada é o roubo. Mas é exatamente a divisão da propriedade privada que faz com que o Estado ele venha a surgir para proteger justamente a propriedade privada. A gente está falando sobre Estado com E maiúsculo, né? Essa instituição Estado. Número 2, a gente vai ter o modo de produção escravista, depois do modo de produção primitivo. Os meios de produção, terras e instrumentos de produção e os escravos, eles eram propriedades do senhor. Então a gente vai ter a relação entre o senhor e os escravos, diferente do modo de produção feudal, que a gente vai ter o senhor e o servo. No modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição. Então a gente vai ter, de um lado, aquela coisa da luta de classes, né? De um lado, os senhores, de outro lado, a gente tem os escravos. Um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos que não tinha absolutamente nenhum direito. No modo de produção escravista, os senhores eles eram proprietários da força de trabalho, que eram os escravos. E não só eram proprietários dos escravos, eles eram proprietários dos meios de produção, da terra, gado, minas, instrumentos de produção e do produto do trabalho. Então, os senhores eles eram proprietários de absolutamente tudo. Tudo, inclusive dos escravos, das pessoas. A diferença do modo de produção escravista para o modo de produção feudal vai se dar justamente nessa propriedade da força de trabalho. Então, nesse caso, a força de trabalho era o trabalho escravo, os meios de produção são as terras, o gado, as minas e os instrumentos de produção, e o produto de trabalho é a receita e o lucro. Então, a gente vai ter aí o senhor, dono da força de trabalho, dos meios de produção e do produto de trabalho. Já no modo de produção feudal, os senhores eles não eram donos dos servos, eles eram donos das terras. Os servos eles não eram escravos de seus senhores, eles eram livres, mas eles não tinham propriedade. Então eles tinham que trabalhar nas terras dos senhores em troca de quê? De casa e de comida. Então eles trabalhavam um pouco para o seu senhor e outro pouco para eles mesmos. No modo de produção feudal, a configuração da propriedade privada e do Estado surge, né, para garantir. O Estado surge para garantir a propriedade privada. Então, o Pierre-Joseph Proudhon, que é um filósofo político e econômico francês, membro do parlamento francês e primeiro grande ideólogo anarquista da história, situado no anarquismo do século XIX, ele diz que a propriedade privada era roubo. Então, a partir do momento que as pessoas elas começam a colocar uma cerca ao redor da terra e começam a dizer que a terra é delas, quando na verdade a terra é de todo mundo, a terra é das pessoas. Então eles estão roubando a terra e esse roubo de terras faz com que pessoas não tenham terra e sejam obrigadas a trabalhar em troca de comida. Então essa troca do trabalho por casa e comida é muito mais ou menos o que se parece com o modo de produção capitalista, que é a troca da força de trabalho não mais por casa e comida, mas por salário. Mas se a gente for pensar nos baixos salários, basicamente é isso aí, casa e comida. Então as relações assalariadas de produção, que é o trabalho que a gente chama de trabalho assalariado, as relações de produção capitalistas, elas se baseiam na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substituiu a propriedade privada feudal pelo trabalho assalariado. Então a gente vai ter aí o trabalho assalariado substituindo, certo, a relação, o trabalho servil ali do feudalismo, certo? O modo de produção ele é movido por lucros, então nós temos duas classes sociais que são distintas, são antagônicas e que vivem em luta, a burguesia e os trabalhadores assalariados, e o capitalismo ele vai compreender aí 4 etapas. A primeira delas é o pré-capitalismo, o modo de produção feudal ele ainda predomina, mas se desenvolvem as relações capitalistas. A gente tem o capitalismo comercial, a maior parte dos lucros concentra-se na mão dos comerciantes, que constituem a camada hegemônica da sociedade e o trabalho assalariado torna-se cada vez mais comum. A gente tem um capitalismo industrial, que surge com a Revolução Industrial, onde o capital ele passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornam a atividade econômica mais importante e o trabalho assalariado firma-se definitivamente. E o capitalismo financeiro, quando surgem os bancos e as instituições financeiras que passam a controlar as atividades econômicas através de financiamentos à agricultura, à indústria, à pecuária e ao comércio. Então a gente vai ter os bancos aí controlando as relações comerciais. E o último modo de produção é o modo de produção socialista, onde a base econômica do socialismo é a propriedade social
dos meios de produção, ou seja, os meios de produção são públicos ou coletivos, não existindo empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população, como emprego, habitação, educação e saúde. Então, seria o modo de produção que seria ideal para as pessoas, né? No modo de produção socialista não há separação entre o proprietário do capital, que é o patrão, ou o burguês, ou o dono dos meios de produção, e proprietários da força de trabalho, que são os trabalhadores, empregados ou proletariado. E isso não quer dizer que não haja diferenças sociais entre as pessoas, bem como salários desiguais em função do trabalhador ser manual ou intelectual. Então, existem aí salários desiguais. O que não vai existir é essa discrepância que existe no mundo capitalista. Pessoas extremamente ricas, com dinheiro assim que não dá conta, né? Pessoas bilionárias que não dão conta de gastar tanto dinheiro, e pessoas que não têm sequer o que comer, onde morar ou o que vestir. Voltando à questão, o modo de produção mais caracteristicamente nela representado é o modo de produção feudal, não é? que fala da relação entre senhores e servos. Vamos ver uma última questão nos minutos finais. Leia o texto a seguir. A criação da sociologia deu visibilidade à dimensão social da condição humana, portanto, permitiu compreender o homem como ser social. Ok. O homem existe como ser social e não como um indivíduo que existe em si e para si. As implicações desse fato são óbvias. Os atos de cada indivíduo singular repercutem nos demais indivíduos. Olha só, o indivíduo singular repercutindo nos demais indivíduos. Então, a gente tem aí um coletivo. Cada ação realizada por um indivíduo implica sua responsabilidade social por aquilo que foi feito. Para que a sociedade se desenvolva, os seus membros precisam viver em coesão, obedecendo a normas e regras da organização social que tem como base A resposta é consciência coletiva, mas por quê? Vamos revisar Durkheim rapidamente, né, que é o fundador da Escola Francesa de Sociologia. O Durkheim vai dizer que a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo. Então, o coletivo está acima do indivíduo e esse coletivo vai dispor normas, regras, costumes e leis que assegura a perpetuação do coletivo. E são essas regras e leis que independem do indivíduo e que está acima de todos, que formam uma consciência que ela é coletiva. Essa consciência coletiva, ela dá o sentido de integração entre os membros da sociedade. Ou seja, essa consciência coletiva é que vai fazer com que a gente pense coletivamente e não individualmente. Então, elas se solidificam no que a gente chama de instituições. As instituições, elas são a base da sociedade e elas correspondem, nas palavras de Durkheim, a toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade. Ou seja, o conceito de consciência individual, ele estaria ligado às crenças, aos sentimentos pessoais que nos tornam indivíduos únicos, nos possibilitamos termos personalidade própria. Então, o que acontece? A consciência coletiva, ela me influencia no meu agir individual. Na verdade, é a consciência coletiva que vai me guiar no agir individual. É o que vai dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, essa lógica do que é coletivo, de proteger o coletivo, de ser humano. Então, o conceito de consciência coletiva seria o conjunto de crenças e sentimentos comuns aos membros de uma sociedade. Tal consciência adquirimos por meio do processo de socialização. Ou seja, a partir do momento que a gente nasce, a nossa família, ela já começa a passar para a gente, através da cultura e da tradição, a forma como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. As relações sociais que se dão a partir desse momento, né, quando a gente vai para a escola, para o trabalho, também ensina essa forma de comportamento. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma consciência coletiva que influencia nas instituições, e essas instituições, elas passam para a gente essas normas e essas regras que nós devemos seguir, certo? Então, a gente vai ter como resposta a consciência coletiva. A gente encerra a aula de hoje. Boa sorte no SSA 3. O EducaPE está com vocês. Forte abraço.